Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de alimentação e nutrição na assistência de enfermagem, nós vamos falar um pouquinho do que é nutrição normal e social. O que significa isso, hein? Vamos à pergunta, Nutrição normal é considerada social? O que vocês acham? E nós vamos vir com alguns conceitos, A nutrição normal, equilibrada e adequada, além de propiciar o funcionamento do organismo, é o meio de socialização do ser humano. Então, o que acontece quando nós reunimos um grupo de pessoas? Se você não tiver comida, parece que a coisa não vai. Ninguém se reúne só para ficar lendo poesia igual antigamente. Antigamente tinha isso, Tinha os saraus, que era chamado saraus, As pessoas se reuniam, liam poesias, tocavam algum órgão, algum instrumento, aliás, algum instrumento musical, mas juntamente também tinha comida. Servia-se chá, servia-se bolachinhas, petit fours, que era chamada na época, Então, toda alimentação normal também é considerada social. Tem muitas pessoas que não gostam de se alimentar sozinho. Se reúnem à mesa, a família gosta de estar reunida para se alimentar. Sempre acaba sendo assim. No ambiente de trabalho, as pessoas gostam de se alimentar juntos na hora do almoço. Para ter uma alimentação adequada, nós temos algumas leis da alimentação. A primeira lei é a lei da qualidade. Então, a alimentação deve oferecer ao organismo todos os nutrientes necessários. Então, qual é a qualidade daquele alimento que eu estou comendo, Precisa ter qualidade. Por exemplo, se eu só me alimentar de salgadinhos, por exemplo, o alto teor de sódio é grande e eu não tenho qualidade nesse tipo de alimento. Diferente de eu me alimentar de um arroz, de um feijão, de uma fruta. Então, você vê a questão da qualidade nesse sentido, porque vai fazer com que eu coma, se transforme em nutriente dentro do meu organismo e leve o que as minhas células precisam. Diante disso, nós temos a questão também do regime alimentar e a qualidade, Então, ele é classificado em 3 situações. As normais, quando contém todos os nutrientes necessários. Carências, quando há falta ou redução de algum nutriente. Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm baixa renda, que não têm condições, quase não comem muita proteína, não come carne, não come feijão. Então, às vezes, as crianças ficam mais desnutridas, Ou incompletos, quando há falta ou redução de 2 ou mais nutrientes, A mesma coisa, às vezes a dificuldade da mastigação, no caso de um idoso, isso também começa a ser incompleto, porque a alimentação dele começa a ser mais pastosa e você tem que modificar o tipo do alimento. Hoje em dia é muito mais fácil, que a gente tem muitos recursos, mas antigamente isso não acontecia. E mesmo se a gente vê em zonas bem carentes, isso não acontece. Às vezes as pessoas não têm condições de dar aquele alimento completo que aquele idoso ou aquela criança precisa, ou aquela grávida, Então, aquela gestante, no caso, O que ela está precisando de nutriente para que ela se alimente e crie nutrientes para ela e para o feto. Então, isso a gente tem que estar sempre observando também. E a segunda lei da alimentação é a lei da quantidade. A alimentação deve oferecer os nutrientes em quantidade suficiente para atender às necessidades individuais e coletivas. Então, eu preciso ter uma demanda adequada, que o meu organismo se alimente e se transforme nos nutrientes adequados para que vá para todas as células do meu organismo e para todos os sistemas. Nós temos a questão do balanço nutritivo, Tudo aquilo que eu tenho ingesta, que eu faço a ingestão, eu tenho que também ter eliminação. Então, a quantidade de água que eu consumo é a quantidade de urina ou outras excretas que eu acabo eliminando. Agora, se eu tenho um balanço positivo, significa que eu tenho mais ingesta e menos perdas, menos o que acaba acumulando no ganho de peso. Por exemplo, se eu me alimento muito e eu não tenho gasto de energia, eu acabo acumulando em gordura no meu organismo. E o balanço negativo? Então, eu tenho uma ingestão que vai além do normal, porque eu acabo excretando além do normal, aí eu tenho um emagrecimento. Também acontece isso, por exemplo, de algumas determinadas doenças, por exemplo, a diabetes insípidos, a pessoa ingere líquido, porém ela elimina o dobro. Se ela ingere 1 litro de água, ela vai eliminar 3 litros de urina.
Então, isso também pode levar a um risco de desidratação, um risco de emagrecimento. A pessoa que não tem um balanço, por exemplo, ela ingere pouco alimento e tem muita excreta. Aí ela vai ter uma ingesta negativa também, igual a diarreia, por exemplo. O que ela está ingerindo, ela vai 4, 5 vezes, tem 4, 5 vezes evacuação, às vezes de aspecto líquido, por exemplo, no formato de diarreia. Aí ela também tem um balanço negativo. A lei da alimentação é a lei da harmonia, né? Então, os alimentos, eles devem estar proporcionalmente equilibrados entre a questão dos nutrientes, né? Eu não preciso, por exemplo, comer mais sal do que o necessário. Aí vou entrar em desequilíbrio, porque aí meu organismo vai pedir mais água. Eu não preciso, por exemplo, ingerir uma dúzia de banana ao mesmo tempo. Eu vou ter um elevado teor de potássio no meu organismo. Isso também não é adequado. Então, é nesse sentido. Tem a relação do valor calórico, né, que é a proporção entre carboidratos, proteínas e lipídios. As proteínas, proporção entre as proteínas de origem animal e de origem vegetal. E os lipídios, eu preciso ter os saturados, poliinsaturados e monoinsaturados. Quanto menos saturado, melhor é a questão do lipídio, porque são gorduras, né? Então, eu tenho que me precaver em relação a isso, porque o índice alto de comer, por exemplo, alimentos poliinsaturados, que tem muito teor de gordura, o risco de eu ter uma arteriosclerose, de eu ter um entupimento de algum vaso sanguíneo, acaba sendo mais elevado. E a gente vai retomar um pouquinho até da aula anterior, que a gente vai falar especificamente de cada um desses, né? Os carboidratos são responsáveis pelo quê? Pelo fornecimento de energia no nosso organismo, né? Então, nós temos como exemplo de carboidrato o pão, o macarrão, as batatas, né? De 50% a 60% das calorias são consumidas por dia através dos carboidratos. Proteínas. Lembra que eu falei na aula passada? Os tijolinhos, eles fazem parte da desconstrução, reconstrução. Então, as proteínas são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares e pela síntese dos anticorpos contra a infecção. Ela é muito importante também em relação às doenças. Quando o nosso sistema imunológico ele fica mais abalado, é porque às vezes eu não estou me alimentando adequadamente, e principalmente em relação às proteínas. Produzem ainda energia e ajudam na formação da hemoglobina do sangue e de várias enzimas, né? A carne vermelha é um alimento rico em proteínas e nutrientes, com substâncias fundamentais para o crescimento e desenvolvimento humano. Só que tem muitas pessoas com carências financeiras que não conseguem estar comendo carne. A carne vermelha o preço está muito alto, às vezes as pessoas não têm condições de comer. Aí tem que substituir por outros alimentos que contenham proteína e que estejam na estação naquele momento para poder comprar, né? E é o alimento que contém a maior quantidade de ferro importante para a prevenção de anemia, principalmente nos grupos de risco, como quem? As crianças, as gestantes e os idosos em geral, que a gente vem sempre frisando essa categoria, né, de pessoas. E os lipídios, né? Os lipídios, também chamados de gorduras, são biomoléculas orgânicas compostas, principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Fazem parte ainda da composição dos lipídios outros elementos, como, por exemplo, o fósforo. Eles também são importantes, só que eu não posso exagerar no consumo de lipídios, né? No consumo de gorduras. Temos a quarta lei, que é a lei da adequação. A alimentação pode ser adaptada às necessidades de cada organismo. Então, como eu falei para vocês, de repente eu tenho uma criança que ela tem intolerância à lactose, um adulto que tem intolerância à lactose. Aí vai adequar a alimentação por conta dessa intolerância à lactose. Os idosos que têm dificuldade na dentição, muitos deles perderam a dentição, mesmo com prótese, às vezes perde-se a prótese. Como que eu vou adequar essa alimentação para essa pessoa? Então, essa é a lei da adequação. Dependendo da necessidade de cada organismo, é feita uma adequação. Questões relacionadas às adequações, né, que nós temos que considerar também. A função gastrointestinal, por exemplo, se a pessoa está com diarreia, eu não vou dar alimentos que contenham muitas fibras, porque isso vai piorar. Se a pessoa está com vômito, eu não vou aumentar a ingesta hídrica dela, que vai ser pior. A constipação, aí eu tenho que dar alimentos com fibras e assim por diante. Dependendo da patologia, dependendo por exemplo, a diabetes. Tem que diminuir o consumo de açúcar e assim por diante. O hipertenso, diminuir o consumo de sal.
A questão do estágio de crescimento. No estágio de crescimento, a criança ou adolescente ele precisa de mais teor de alimentos, principalmente de vitaminas, né? As condições socioeconômicas, que a gente já até falou, as questões culturais também, e o tipo de atividade desenvolvida. Por exemplo, se a pessoa é um atleta, a alimentação dele é diferente também. Se a pessoa está gestante, a alimentação também tem que ser readequada. Agora nós vamos falar dos grupos alimentares, sempre frisando e retomando os vários grupos alimentares. Os grupos alimentares foi um guia alimentar em que é feita a divisão dos alimentos em grupos, com a orientação de que o indivíduo deve se alimentar de exemplares de cada grupo todos os dias. Quando nós falamos em grupos alimentares, o que me vem à cabeça? A pirâmide alimentar. Nós temos os alimentos construtores, né, que nós falamos, as proteínas também, né, responsável pela construção e reposição dos tecidos orgânicos, a carne, o ovo, o leite e algumas frutas e vegetais. Dois, que são os alimentos energéticos, que são quem? Os carboidratos, que a gente já falou também, e alguns lipídios, que são carboidratos extras, né? Gorduras extras. Então, elas fornecem a energia necessária ao bom funcionamento do organismo, são ricos em carboidratos e lipídios, como eu acabei de citar, o macarrão, que a gente já vem falando, o óleo, que é gordura extra, alguns grãos, o açúcar é um exemplo de glicose também, ele é um energético. Reguladores, que são o grupo 3, né, são os sais minerais e as vitaminas. Participam desse grupo os alimentos responsáveis pela regulação das funções do organismo. Eles mantêm o equilíbrio do nosso organismo, né? Eles possuem vitaminas, minerais e fibras, como nós podemos ver, no ovo nós temos a B12. Aí, dependendo do alimento, ele tem certo tipo de vitamina para nos oferecer. A água, que tem alguns eletrólitos junto na água também, né? Dessa questão dos alimentos, dessa questão dos grupos alimentares, foi se estudado e foi pensado na questão da pirâmide dos alimentos. Eu já comentei dela na aula passada para vocês. Ele é um guia alimentar destinado a trabalhar tanto com populações como com indivíduos, né? Cada parte da pirâmide corresponde a um grupo de alimentos e permite a visualização da quantidade a ser consumida de cada um deles, ou seja, as porções diárias de cada alimento. Essa pirâmide alimentar é a pirâmide mais usada, usualmente, né? Lembra que eu tinha mostrado uma outra antiga para vocês, que na base dela não vinha nem água nem líquidos. Essa vem. Então, a base da pirâmide, a primeira questão é a água e os líquidos, depois vem o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante, né? E aí a gente pode perceber que nós temos quem? Os alimentos energéticos, que são o grupo 1. Os alimentos reguladores, o grupo 3, o 2 e o 3. E os alimentos construtores, as proteínas estão aqui no grupo 6. E os alimentos energéticos extras, que eu falei para vocês, que são alguns lipídios, algumas gorduras. Eles elaboraram a pirâmide para ela servir de um guia de orientação das necessidades alimentares do nosso organismo, para a gente saber qual é a adequação que nós temos que fazer dependendo da nossa fase de vida, né? Ou dependendo da fase de vida de cada indivíduo, dependendo da sua patologia, dependendo da sua situação de uma maneira geral. Ela foi desenvolvida para facilitar a combinação dos alimentos, né, para serem ingeridos, né? Ela proporciona com que nós possamos ingerir os alimentos adequados para que eles se transformem nos nutrientes necessários para o nosso organismo, né? Ela serve de um equilíbrio para evitar que nós tenhamos excessos ou deficiências nutricionais. Vimos, né, a pirâmide é dividida em grupos, né? Quais são os grupos? Os energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras, né? Para uma alimentação saudável, deve-se ingerir itens de cada grupo e a quantidade deve ser equilibrada, da base para o topo. À medida que a pirâmide vai afinando, diminui-se a quantidade a ser ingerida de alimentos do grupo. Então, nós não percebemos que a água está lá embaixo, na base, é o que precisa ser mais consumido diariamente é a água. Mais uma vez, né? Na base da pirâmide estão os alimentos energéticos, que são ricos em carboidratos, pães, cereais, raízes e tubérculos, e devem ocupar grande parte do cardápio diário. E não esquecer do consumo de água.
Divisão é constituída pelos alimentos reguladores, que são fontes de vitaminas e minerais, e eles são divididos entre frutas e hortaliças, né, verduras e legumes. A terceira divisão apresenta os alimentos construtores. Quem são os construtores? Que a gente vem falando, lembra sempre do tijolinho, lembre sempre da proteína. Ela faz com que a reconstituição de pele, reconstituição de sistemas, ela é muito importante para isso. E ela é encontrada geralmente em origem animal, no leite, nos derivados, né? Em alimentos de origem vegetal, que são as leguminosas. Na questão da pirâmide, que ela vai se afunilando, né? Nós temos os energéticos extras, que são as gorduras e os açúcares. Esses são alimentos que devem ser consumidos com moderação, mas também são essenciais para o conjunto que proporcionará as necessidades nutricionais, nem muito, nem menos, né? É no equilíbrio. Sempre a gente gosta de estar trazendo para vocês algumas curiosidades, né? Vamos a elas. Temos uma pirâmide alimentar do Mediterrâneo, né? Então, eles acabam tendo algumas questões diferenciadas da nossa pirâmide, né? Ó. Então, o pessoal do Mediterrâneo, a água é normal, mas aí eles vêm em todas as refeições, eles têm frutas, legumes e carboidratos. Depois eles vêm com as sementes, eles podem tomar vinho, podem tomar cerveja todos os dias, ó. Tem muita gente que vai querer essa pirâmide aí, né? Vai querer seguir ela. Os ovos de 2 a 4 porções, aves de 1 a 2 porções, e aí vem aqui, ó, doce, carne embutido, 2 porções semanais ao menos. Então, eles não restringem 100% de tudo, eles consomem tudo de maneira moderada, né? Para os italianos, estar à mesa é um ritual que convida a camaradagem. E para nós também, brasileiros, né? Nós não ficamos atrás. E estimula os sentidos. Mas, na opinião dos especialistas, esses hábitos alimentares são muito mais do que um estilo de vida. Hoje, a dieta mediterrânea é considerada uma proteção contra doenças cardíacas e diabetes, redução de alergias, controle do peso e até prevenção do Alzheimer, né? Osteoporose e câncer também. A lógica da pirâmide alimentar italiana, ela parte de qual princípio, né? Que para ter saúde não precisa se privar de muita coisa. É só você se alimentar de maneira moderada. O que significa para eles que vinho e cerveja embutidos são opções permitidas, só que você não pode exagerar. A dieta mediterrânea ela acabou evoluindo, né? E de acordo com a convenção promovida pela Universidade do Mediterrâneo e algumas culturas, um estudo feito em 2009 estabeleceu a chamada pirâmide mediterrânea moderna. Ela se sustenta em 4 elementos: atividade física, mesmo de forma não continuada, por pelo menos 30 minutos por dia, convívio social, aproveitamentos de alimentos da estação e produtos frescos, preferencialmente de produção local, além de alto consumo de água, né? Por isso que também aumentou muito a questão dos alimentos orgânicos, né? Sem pesticidas, de uma maneira mais natural. A gente percebe que ainda hoje, mesmo no mercado, quando você vai comprar alimento orgânico, ele acaba sendo um pouco mais caro ainda. Mas também tem essa outra situação que vem para atrelar a melhorar a qualidade de consumo de alimentos na nossa vida. Finalizamos a nossa aula, né, em relação à nutrição normal e social. Você conseguiu entender que essa questão da nutrição, ela sempre está atrelada ao social, porque nós gostamos de nos alimentar em conjunto, e isso faz muito bem, né?